a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria que hoje, sexta-feira, eu estou aqui com vocês, depois de ter estado longe esses 2 últimos dias. Mas o nosso corpo humano, às vezes, reflete algumas coisas, né? O espírito é forte, mas a carne, às vezes, é fraca. E foram 2 dias assim que eu tive que ficar um pouquinho quietinha, isolada, por um resfriado, uma alergia, não sei bem o que, mas hoje nós estamos aqui. Por que eu falo sobre o corpo humano? Por que eu falo da fraqueza que ele tem? Porque ele realmente tem essa fraqueza. Está exposto ao clima, está exposto a vírus, a bactéria, está exposto ao tempo, a validade, como dizia alguém ontem, a minha validade. E tudo isso nos torna realmente cidadãos, pessoas, humanamente falando, que estamos à disposição do que pode acontecer no dia de hoje ou no dia de amanhã. Então precisamos estar preparados. O que nós fazemos? Cuidamos do corpo humano, cuidamos do nosso físico. Eu e você fazemos exercícios, eu e você nos alimentamos muito bem, eu e você estamos com vitaminas certas para o nosso organismo, eu e você estamos com os exames todos corretos. Tomara que assim seja. Talvez você esteja dizendo, eu não estou fazendo nada disso. E talvez eu também estou dizendo, eu também tenho que chegar lá, porque eu não cheguei ainda. Mas o nosso corpo reflete tudo isso, né? Agora, e o nosso espírito, a nossa alma, os nossos sentimentos também refletem. Como estão os nossos sentimentos? O que eu preciso fazer para que a minha alma esteja guardada, esteja protegida? O que eu preciso fazer para que verdadeiramente essa pessoa, essa mulher que eu sou lá interiormente, ela esteja protegida? A mente, o espírito, a alma. Também precisa alguns exercícios, também precisa algumas proteções. E a proteção é a proteção de Deus, é a proteção do sangue do Senhor, é a guarda dos anjos à nossa volta. A proteção, quando nós temos que fazer da nossa alma, somos nós mesmos, cuidando dos nossos pensamentos e cuidando daquilo que nós deixamos permanecer dentro de nós. E Jesus, nas suas maravilhas, ele diz na oração do Pai Nosso, né? Perdoa, perdoa. E quando você perdoa, você também é perdoado. Na medida que você perdoar, você também será perdoado. Jesus vai nos ensinando nos evangelhos todas as coisas para termos uma alma saudável, equilibrada e abençoada. Eu tenho caminhado, comecei na verdade terça-feira caminhando com vocês em Filipenses. No livro de Filipenses, que é uma carta de alegria, é uma carta de saudação, é uma carta de prazer que Paulo dá aos filipenses. Ele tinha prazer nisso. E eu vou pegar o capítulo 4 no encerramento ali da carta, no versículo 8 em diante, 7 em diante, que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Vamos estar na presença de Deus e vamos entender a linguagem dele. Meu convidado já está aqui e amanhã será uma manhã, com certeza, de informação e uma manhã abençoada. Fique comigo, no final do programa estaremos fazendo aquela corrente, aquele momento forte de oração. Esse é o programa, esse é o projeto Amigos da Cidade e eu sou a pastora Jurema. E hoje nós vamos falar de um assunto, aliás, de vários assuntos. Nós vamos fazer vamos englobar aqui e vamos levar essa conversa a ponto de que você possa estar participando conosco aí de onde você está, no seu espaço, na sua casa. Aliás, muito obrigada por nos receber na sua casa. E muito obrigada também pelo meu convidado, por ele estar aqui. E eu tenho aqui o pastor Arnildo, que responde pela Igreja Presbiteriana do Brasil em Campo Mourão. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastora Jurema. Bom dia para você e bom dia para todos os amigos da cidade. É um prazer muito grande poder estar aqui com você nessa manhã,
Sempre é um prazer muito grande participar desse programa. Na verdade, hoje você, além de responder pela Igreja Presbiteriana do Brasil, você responde pela Ordem de Pastores, a OPECAM. É um desafio, pastor, responder pela OPECAM? Sempre é um desafio, né? Tudo na vida, principalmente uma entidade tão respeitada como a Ordem de Pastores, por toda a história e trajetória que ela já teve, pude estar entrando, conhecendo a Ordem um tempo atrás, quando vim para Campo Mourão, e na época me parece que era o pastor André que me acolheu tão bem lá na Ordem, seu esposo, pastor André, que é meu amigo do peito, até um abraço para ele, que você, pastor André, tem sempre me ajudado bastante, então que Deus continue ajudando a tua vida. E assim, eu recebo isso como um desafio, vejo isso como um desafio, sempre tudo é um desafio, mas é uma honra estar ali com aqueles irmãos, porque eu só estou ali na presidência, mas qualquer um deles poderia estar na presidência, porque quem leva essa ordem são todos nós, somos todos nós, né? São todos eles, a gente só está ali uma questão mais figurativa, mas todos nós pensamos a ordem juntos. Isso é muito legal, essa democracia bacana que existe e essa coisa boa de poder a cada 15 dias se encontrar e orar uns pelos outros, orarmos pela cidade, pela região, pela nação, por entendermos que Deus precisa estar tocando no coração principalmente de quem está hoje na liderança política da nossa nação. Nós temos sofrido bastante, o povo, né, tem sofrido bastante por conta disso, então o desafio é redobrado. Nós não somos uma ordem política nesse sentido, de nos metermos nessas questões partidariamente, mas quem quer que lá esteja vai receber as nossas orações e o nosso apelo para que seja bom para com o povo. É a oração do presente e a oração do futuro, e o pedido de perdão do passado e do presente também. É isso mesmo. Pastor, mas quando nós falamos até a questão da ordem de pastores e a importância dela dentro de uma cidade, dentro do estado e dentro do país, nós saímos um pouquinho fora do Brasil e começamos assim a estudar a ordem de pastores que existem em outros países e que de uma forma muito intensa, com oração, com unidade, porque a força está na união, né, nessa unidade, faz a diferença no mundo espiritual. Então nós temos relatos assim da Colômbia, né, relatos maravilhosos ali de transformação de um governo, transformação de uma economia toda, porque a ordem de pastores esteve unida. Pastores de cada um na sua instituição, na sua denominação, mas estiveram unidos numa só força, a força do bem comum, do desejo que o cidadão seja alcançado com a bênção. Eu acredito, sabe, pastor Arnildo, que eu estava vendo ontem, assisti ontem, não sei se você teve esse momento, lá na Argentina, quando o presidente assumiu, o novo presidente assume o governo da Argentina. E eu assisti todo aquele translado, assisti todo o discurso daquele presidente e fiquei, confesso, muito emocionada, né, com as palavras daquele homem. Como disse o pastor André, se vai cumprir, vamos ver. Eu não sei, falei, não sei, mas eu me senti muito emocionada com o momento. E eu acredito que tem um povo de Deus na Argentina que tem clamado por aquele país. Amém. Então, essas transformações, né? A gente, assim, se sente sempre uma gotinha no oceano, mas uma gota de transformação, que pode gerar uma transformação positiva. Porque se você olha hoje, a nível de país, não é só a ala política que é desacreditada. Tem uma grande parte da ala religiosa que é tida como preconceituosa em demasia, por isso alguns desacreditam dela, e outros também corruptos em demasia, por isso que grande parte também da sociedade não consegue mais acreditar na ala religiosa.
Até porque, em alguns casos, não todos, mas alguns casos, quando você vê essa ala religiosa assumindo um poder também público em alguns determinados locais, em alguns são muito abençoados e são bênção, por isso são abençoados e fazem com que o povo seja abençoado, mas em alguns outros locais são uma vergonha, são escândalo, e aí a gente continua orando para que isso mude, a gente continua clamando a Deus porque Deus pode trabalhar isso, mas essa genética espiritual negativa de corrupção que me parece que alcança o coração de muitas pessoas que não sabem lidar com o poder, isso é muito do ser humano, da sua natureza, e é misericórdia de Deus que pode extirpar isso, né? E assim, a gente também ora pelo povo, para que o povo, de uma vez por todas, aprenda a se relacionar com Deus e a se relacionar com o próprio voto também, porque eu acho que quando a gente começa a se relacionar com Deus, tem muito povo que se chama povo de Deus que é massa de manobra, né? Então isso é complicado. A pessoa precisa se relacionar com Deus, viver a vida de forma inteligente, analisar as pessoas, votar bem, porque talvez seja essa a única solução. E ela está nas mãos do povo, de fato. Mas eu não sei, talvez a política espelhe muito também o que é o povo. Com certeza. Com certeza. Aliás, é quase que notório isso, né? Quando nós falamos, existe uma fala muito intensa, né? No discurso de alguns, ou na fala mesmo de algumas pessoas. Religião e política não se discute. Quando eu ouço essa frase, pastor Arnildo, eu penso que essa pessoa que está falando essa frase é porque ele não sabe o que é realmente a religião e também não sabe o que é a política. Tá? Essa pessoa é voltada a falar dos seus conceitos e só entender os seus conceitos. Já é um preconceito isso, né? Total. Pessoa que não está aberta a um diálogo, né? Então, no tempo desse, a gente teve uma participação, você participou daquele movimento também com a gente, de que a gente procurou influenciar a nossa sociedade. Isso teve uma certa pressão na Câmara de Vereadores e tal, sobre a questão da ideologia de gênero, aquilo lá e tal. Quando eu recebi N e-mails, N mensagens de tudo quanto é lado, de algumas pessoas, vocês não deveriam se meter com a política e não sei o que. Eu falei, isso aqui não é se meter com politicagem partidária. Nós estamos fazendo, todo cidadão tem que fazer política. Porque tudo na vida é política, relacionamento é política, que dá origem a essa palavra de cidadãos, cidade, relacionamento. Que, aliás, né? É uma forma muito bonita. Política tem o seu lado muito bonito, né? De tratar, de comunicar, de entrar num meio de termo, né? E a política nascida da vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus? Agora, daqui a pouco, a gente vai comemorar o Natal. E aí a gente vê um Deus que é poderoso, um Deus que tem tudo, e a Bíblia fala que Ele se desveste de si mesmo, da sua glória, e constrói a sua casinha do lado da nossa casa. Talvez nem casa Ele tinha, porque falou que não tinha nem onde reclinar a cabeça, porque Ele se desfaz de tudo e vem para cá. Para quê? Para dar uma vida melhor, aqui já e depois eterna, para as pessoas que nele creem. As pessoas que conseguem enxergar nele o Messias e o Salvador. E aí eu vejo assim, essa questão do Deus dando um exemplo de relacionamento, de política, de contratar as pessoas, de como administrar situações, tudo num bem para o povo, né? Eu vejo assim, que se um evangélico entra na política, e sempre foi a minha crítica esse lado, eu louvo a Deus porque eu falo assim, poxa, uma pessoa de Deus está ali, então vai ter mais conceitos. Cria-se uma expectativa, né? Cria-se uma expectativa positiva. Aí você chega e percebe que a pessoa, muitas vezes até tem boas intenções, mas ele fica fazendo projetos mais em prol de evangélicos. Falei, você está
está lá para fazer tudo em prol do povo. Jesus nunca discriminou ninguém. Inclusive, ele era até mais contra os religiosos na época, que não se voltavam para o povão, né? Então, a política, ela precisaria facilitar a vida do povo mesmo. Mas aí você vê... que alinhadamente os evangélicos seriam alcançados, né? Porque se está olhando por todo mundo, gente. E, aliás, na política o cara não pode olhar e enxergar nomenclatura. Não. Ele tem que olhar e enxergar necessidades. Seja o cara branco, negro, se ele seja pobre, porque mais é pro pobre mesmo nesse sentido, né? Mas não pode olhar a nomenclatura, tem que ajudar o rico a ficar mais rico, porque você vai criar situações para o empresário, para o cara ter mais condições em tudo também, porque é esse cara que vai ajudar também a nação em muitas questões. Mas a gente percebe que pouco se imita Jesus principalmente nessa questão de doar-se. Natal, Jesus não deu um presente, Jesus foi o presente, né? E aí, essa questão política, precisava pensar assim, a gente tem que ser um presente. Como eu tenho falado para a minha igreja também, a gente precisa ser um presente para essa cidade, né? Essa cidade não necessariamente deveria ser nossa, nós deveríamos ser dessa cidade, para abençoar essa cidade. Não importa se a pessoa vai na minha igreja ou não vai, se ela votou para mim ou não votou lá na questão política, vão abençoar esse povo e tudo mais. Jesus era assim, né? Mas aí você percebe essa questão espiritual que tem matado o Brasil, em vez de dar, em vez de devolver em benefícios para o povo aquilo que se arrecada, se enfia no bolso essas questões, que é a corrupção, é o poder, é o momento, eu vou ter que aproveitar ao máximo e várias regalias para mim. Então, pessoas assim não têm o que comemorar, creio que não, porque daí no final do ano é muito fácil, uma vez por ano eu dou uma cesta básica para alguém, porque agora é um espírito de Natal, então Deus está me tocando assim, todo mundo fica mais sensível. Vou fazer uma visita no asilo, vou fazer uma visita no orfanato, eu vou dar um presente para cá, faça disso sua vida o ano todo, assim, de doação. Jesus não foi só num momentinho, não, né? Então... E, aliás, nós vivemos uma cidade, né, pastor Arnildo, que eu digo... Eu penso, nós vivemos uma cidade com uma comunidade tão grande, né, que ama a Deus, que crê no Senhor Jesus Cristo e que tem o interesse de fazer a obra de Deus, né, quando eu digo isso, é um grupo grande mesmo. Uhum. Então, nós vivemos uma cidade que nós podemos fazer o bem ao próximo, que no final do ano, esse próximo não precisa desse tipo de bem, que é uma cesta básica, ou que é alguma outra coisa, porque ele já foi abençoado durante o ano com tudo aquilo que todo esse grupo que teme a Deus em unidade já está fazendo. Porque o que é dignidade? Dignidade é você não precisar desse tipo de benefício, você conseguir viver uma vida sem precisar desse tipo de benefício. Aliás, você poder até ajudar quem talvez precise, porque os pobres a gente sempre vai ter com a gente, a própria palavra fala, mas a gente precisa estar trabalhando de alguma forma para dar dignidade a mais pessoas. Quando Jesus pegava um desgraçado, uma pessoa sem a graça, um cara que estava lá pedindo esmola, porque não podia fazer outra coisa, o que Jesus falava? Dava esmola pro cara? Jesus não fazia isso. Jesus... Ele dava vida. Ele dava vida pro cara. Isso é restauração da dignidade. Eu acho que a política, assim como a religião verdadeira, ela precisa trabalhar em prol disso, restaurar a dignidade das pessoas. Não é dar o peixe, é ensinar a pescar, é pensar em projetos assim. Como eu não sou um camarada muito nesse meio político, eu não me meto muito nessa questão, apesar de ter minhas opiniões, né, e tudo mais. Então, não sei qual seria talvez um caminho mais prático para isso no sentido político. Eu sei que talvez o que não deveria ser feito
trabalhar muito para si mesmo na política e mais para os outros. Talvez isso aí já ajudaria demais, né? Hoje a gente tem uma questão que é um problema nacional, né? Problema nacional. As leis protegem demais aquilo que deveria ser menos protegido, porque o camarada é colocado lá para guiar a nação, toda a nação, aí faz um monte de barbaridade. Eu fico pensando, né? O que tem se descoberto em relação ao país ultimamente, em relação à corrupção. E nas minhas ideias, assim, eu fico pensando assim, o cara roubou um carro ali na esquina. Então a polícia vai atrás e prende o cara e tal, quando consegue pegar e aquela coisa. Aí eu fico pensando assim, um carro vale quanto? Vale tantos mil. Aí você ouve situações na mídia que aquele político roubou milhões ou bilhões. Quantos automóveis, quantas casas, quantos bancos, se fosse levado em conta. Aí o camarada nem vai preso, né? Então assim, deveria ter uma mudança radical nessa questão das leis. E aí o povo, só o povo se levantando para conseguir trabalhar isso, que já existe uma máquina, né? E detalhe, né? Esse ladrão que roubou um carro, ele roubou um bem comum de uma pessoa. Né? Esse cidadão que roubou bilhões e milhões, ele não roubou o bem comum de uma pessoa, de um grande empresário ou alguém assim. Ele roubou um bem comum de toda uma população, quando se fala em corrupção, né? Aquela pessoa que não foi assistida naquele hospital, não importa se foi o hospital lá da região norte ou da região sul, mas que não foi assistida e que morreu por falta de atendimento porque não tinha um médico, porque o governo não pôde dar aquilo que tinha que ter dado. É aquela escola que faltou aquela criança que não teve aquele estudo adequado. E se tornou depois o que se tornou. Por isso, né? Tudo isso que foi tirado dessa pessoa, desse cidadão, dessa família, desse homem, dessa criança, através de um ato como esse, de um roubo como esse, de milhões. Quem é corrupto é pior do que um assassino. É pior porque ele é tudo. Ele não é só assassino, ele é tudo. Então quem é corrupto é pior, é tudo, é tudo. Então teria que ter uma pena brava. O cara talvez não puxou o gatilho, mas é como se ele tivesse jogado uma bomba. Existe um projeto agora para que esse seja um crime visto como um crime hediondo. A gente já assinou, já colocou a comunidade, a UPECAN, isso aí para ajudar o Ministério Público, para que a gente de fato mexa com esse povo brasileiro e a coisa aconteça, né? Enfim, nós temos sonhos para o Brasil, quem sabe possa acontecer, de que... Imagina assim, se trocar A ou B apenas, sem mudar a estrutura de leis, pouca coisa talvez melhore. Precisa começar talvez mexer onde que mais dói. Né? Acho que agora é o momento realmente de que haja uma implosão, né? Tem que cair tudo no chão e depois fazer uma limpa. Vamos ver. Estou orando para que Deus trabalhe essa questão. É por isso que a religião e política, se a religião bonita, essa de Jesus, caminhasse e ela coordenasse, não estou falando de pessoas religiosas, o pensamento, a ideologia cristã predominasse na política, nosso país seria um dos melhores do mundo. Eu fui para alguns países que tiram água de pedra e são muito melhores economicamente do que o Brasil. Não tem essa riqueza que esse país nosso tem. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Então, olha, a gente está vivendo num paraíso e só precisa colocar Deus para administrar melhor esse negócio aí. Com certeza. E Deus só pode fazer isso através de nós, pessoas. Né? Eu não sei, tem um tempinho? Só um minuto. Então, lá na Alemanha, pós-guerra, um grupo de jovens encontrou uma estátua de Jesus e eles falaram, vamos reconstruir essa estátua, e reconstruíram, mas eles não encontraram as mãos da estátua. E aí vão fazer novas as mãos, e alguém falou assim, não, deixa sem as mãos a estátua, porque nós somos as mãos de Jesus no mundo. Então nós somos as mãos de Jesus, a gente precisa fazer o que Jesus faria. A igreja, os cristãos precisam entender isso, né? Precisamos entender isso. Né? Pastor, muito obrigada por você estar aqui comigo, foi realmente uma manhã muito especial.
E eu quero deixar ainda mais um minuto para você, que você possa deixar essa mensagem de Natal a todo o nosso público. Ok, não precisa de um minuto, mas muito obrigado. Eu que agradeço o seu convite, pastora, sempre é um prazer estar aqui. Eu queria desejar um Feliz Natal, próspero Ano Novo em Cristo Jesus, para que a gente pudesse comemorar esse verdadeiro sentido do Natal, que é se doar também, não só no momento, mas para o ano todo, para a vida toda, em prol de quem necessita, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, Jesus te abençoe hoje e sempre. Essa é a minha vontade, a minha oração por você. Amém. Eu quero te entregar aqui o nosso calendário de 2016 dos Amigos da Cidade. Aqui nós temos a nossa missão, nossa visão e os nossos valores. Só falando dos nossos valores: caráter, ética, moral, verdade, justiça social, sustentabilidade, transparência e princípios cristãos estão aqui dentro do nosso projeto Amigos da Cidade. Muito obrigado. Quero agradecer muito a Deus por esse momento. Quero também colocar uma coisinha assim que eu vi ontem nessa questão lá da Argentina, onde uma bandeira só estava tremulando na mão de todos. E era a bandeira do país. A bandeira do país. Não tinha bandeiras partidárias. Não tinha a bandeira de A, B, C ou D. Todos estavam carregando a bandeira do país. Aquilo me deixou maravilhada. E eu disse comigo mesma: que maravilha quando nós moroenses, todos nós, estivermos levantando a bandeira da cidade. Que maravilha quando todos nós brasileiros estivermos dentro da política, politicamente falando, estivermos levantando a bandeira do Brasil. Que a bandeira que nós vamos levantar seja a bandeira do nosso país. E que essas bandeiras de cores e cores e cores, números, números e números, né, fiquem quietinhas. Por quê? Porque o que vale a pena é nós restaurarmos a nossa nação, o nosso país e a nossa cidade. Esse é o programa, esse é o projeto Amigos das Cidades. E se Deus quiser, segunda-feira eu estou de volta com vocês. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria.